noite, hoje iniciando mais um Pode Ciclar. Eu sou a Rafa Silva. Lembrando que toda segunda às 8h20 tem canal novo no YouTube e no Spotify. Olá, gente, eu sou a Fabi Miller e hoje estamos aqui. Como nós somos bruxas, né? A gente vai falar de um assunto que as bruxas adoram. Chá, né? Aí você deve estar pensando, beleza, chá de camomila, erva doce, erva cidreira. Mas hoje nós vamos falar de um chazinho que transforma vidas. Ele é feito do cipó, jagube e da chacrona. Conhece? Quem não conhece... Conhecedores entenderão. Se você não sabe do que eu estou falando da ayahuasca. A famosa medicina de floresta que transforma vidas, mas ainda existe muito preconceito em volta dela. Não é, Fabi? Muita polêmica, muito tabu em cima da ayahuasca. Eu mesma sou uma pessoa que tinha muito preconceito com essa medicina, né? Com esse chazinho famoso. Eu não tinha tanto preconceito, só não conhecia. E não conhecia ninguém que tomasse. Quando conheci, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, fui cair no rolê de paraquedas. Vambora, não sei o que é. Tomei. Desde lá, nunca mais saí. Nunca mais foi a mesma. Nunca mais fui a mesma. Acho que foi um divisor de águas na minha vida. E na sua? Foi também. Todo mundo que consagra a ayahuasca, porque, gente, a ayahuasca ela é um chá, né? Como eu disse, do cipó jagube com a chacrona. Faz lá todo o processo do feitio da ayahuasca, aquilo vira um chá, ele é bem cremosinho e as pessoas tomam. É conhecido como uma medicina de expansão de consciência, tá? Deve ter muita gente que tá falando, ah lá, louca falando, né? Porque eu era essa pessoa igual você que tá me julgando nesse exato momento. Eu achava que era coisa de doido, de gente que ia lá pra ficar vendo coisa psicodélica e viajando, mas não é. Quando eu decidi ir para experimentar, que demorou muito tempo para eu me abrir para isso, eu pude realmente experienciar o que realmente a medicina da ayahuasca faz na vida das pessoas. E realmente, não existe uma pessoa que não tenha consagrado a medicina que fale que não foi um divisor de águas na vida delas. E realmente ela é. Ela permite aí você acessar muitas memórias, muitas crenças, muitos padrões que estão no seu inconsciente, né? A medicina, ela faz você acessar isso e você consegue ter um melhor entendimento sobre muitas questões da sua vida. Então, todo mundo que consagra, é muito comum usar essa frase que a Rafa usou, foi um divisor de águas na minha vida, porque é de muita gente. Não que tem muita gente que tem o hábito de consagrar todo mês, mas tem gente que vai esporadicamente, vai de vez em quando, tem gente que foi 2 vezes na vida e depois não foi mais, porém, toda pessoa que consagra, que vive essa experiência, fala essa frase, que foi um divisor de águas na vida. É um divisor de água mesmo. E ela tem muito tabu, né? Nossa, você fala que toma ayahuasca, o povo, meu Deus do céu, ela tá usando drogas, alucinógenos e, enfim, já ouvi muita gente com um preconceito muito grande, mas muito grande mesmo, que tem terapeutas também, não precisa citar nomes, mas que fala que a gente pode acessar o nosso inconsciente, acessar memórias, acessar tudo sem a dose do chá, né? Se conectando com meditação, com isso e aquilo, mas às vezes ela não vem com tanta clareza, com tanto entendimento, e a gente tem que sempre lembrar, ela é uma medicina de floresta, então ela não é uma medicina que surgiu mês passado, há 5 anos atrás, ela é uma medicina que vem de muitos anos, é feito pelos indígenas, e o povo de floresta não vive não somente sem a ayahuasca, né, Fabi? Exatamente, existem vários outros tipos de medicinas da floresta. Hoje aqui, eu e a Rafa, a gente vai trazer um pouquinho, né, desse universo aí, né, da ayahuasca e de outras medicinas que são muito predominantes no xamanismo e entre os povos indígenas, mas a gente não vai trazer aqui para vocês nenhuma... não vamos falar de maneira técnica e nem se aprofundar em cada medicina.
A gente vai procurar trazer as nossas experiências, o que a gente viveu com cada medicina e como isso reverbera. Por quê? Porque como a gente falou aqui, tem muito tabu, né? Existe muito preconceito. Então, a gente vai procurar trazer isso numa linguagem o mais natural possível para você que esteja aí talvez pensando em consagrar essa medicina ou que tenha às vezes algum preconceito, que você possa passar a olhá-la de uma maneira diferente. E talvez não porque a gente quer que você vá lá consagrar a medicina, mas só que você olhe realmente aquilo livre de qualquer julgamento. Porque eu, por exemplo, não sei você, Rafa, mas toda vez que eu ia falar para alguém que eu já tinha consagrado a ayahuasca, eu já tinha que chegar explicando que aquilo não é alucinógeno, que aquilo não é uma droga. Você já chega para falar da medicina tendo que explicar para a pessoa, porque 60% das pessoas no mundo hoje em dia tem tabu contra isso, né? Por mais que hoje em dia a medicina se fala mais sobre ela, tem mais informação sobre ela, existem mais locais, né, que você pode estar consagrando, mas a gente vai procurar, eu vou procurar trazer aqui de uma maneira que é a maneira que eu falo quando alguém vem me perguntar, você já consagrou ayahuasca? Ou quando a pessoa tem algum preconceito, como eu costumo explicar para a pessoa, porque eu acho que quando a gente quer entender melhor algo, antes da gente procurar, pelo menos eu sou assim, qualquer explicação científica, se aprofundar em alguma coisa, a gente procura informação de quem viveu aquilo. Sim, exatamente. Né? Então hoje eu e a Rafa vamos estar aqui falando sobre isso de uma maneira que é realmente compartilhar a experiência. E se vocês quiserem mandar perguntas no direct, não como profissionais de cerimônias, de rituais de ayahuasca, não. Né? Eu não faço cerimônias de consagração de ayahuasca, a Rafa também não. Todas as vezes que a gente vivenciou, consagrou essa medicina, nós somos em locais de pessoas muito responsáveis que praticavam essas cerimônias, tá? E indicamos isso também para vocês, verem muitos lugares que vocês vão frequentar para consagrar esse tipo de medicina, né? E com todo respeito, né? Porque não é um oba-oba, não é um negócio. Foi o que a Fabi falou. Ah, vou lá para ver luzinhas coloridas, coisas alucinógicas. Existe um respeito muito grande com a medicina, não somente a ayahuasca. Não faz muito tempo que eu consagrei cacau. Aí se você for ver cacau sim, também é uma medicina de floresta, é uma medicina do amor e ela tá muito, mas muito ligada ao feminino. Exatamente, ao nosso universo, ao nosso chakra cardíaco. Exatamente. Ela traz o amor, ela aquece o corpo, ela expande. É uma medicina maravilhosa, porém ambas são muito distintas, né? Totalmente. O cacau, ele vai ter um impacto muito mais suave, mais amoroso, né? Eu, quando fui consagrar cacau, eu consagrei com a Stephanie. Sté, um beijo. Ela até explicou no começo, mas como eu já tinha consagrado a ayahuasca antes, eu achava que ia ser algo, porque a ayahuasca realmente, gente, você é bem profundo os processos. A gente já vai falar aqui sobre ela, só estamos dando uma pinceladinha no cacau. É uma medicina muito amorosa, acolhedora, sabe? Assim, quando você consagra ela, você fica ali naquela... um abraço. É tipo mãe, né? É um abraço mesmo. Então, é uma medicina também muito válida. O cacau você pode ir na sua casa mesmo, né? Pegar um profissional de cacau, ter uma consultoria, uma orientação para te ensinar a tá consagrando aí o cacau na sua casa, né? Você compra lá o cacauzinho orgânico e faz aí o seu cacau com as suas especiarias. O cacau, ele sempre misturado com algumas especiarias. Então, às vezes, gengibre, pimenta. Aí vai depender do que você busca para que aquela medicina te traga. Por quê? Todas as ervas em si, pode ser o chazinho de camomila, o chazinho de erva cidreira, chazinho de erva doce, todas as ervas têm poder curativos. E elas vão servir para o seu organismo em alguma questão, em algum âmbito, tanto do seu físico como do seu emocional.
Então, essas medicinas, elas trazem isso, né? Antigamente, quando a gente vai fazer uma jornada lá para trás, as nossas avós, bisavós, tataravós, as curandeiras, as bruxas que foram queimadas na fogueira, elas eram curandeiras, né? Elas eram pessoas que usavam o poder das ervas, né? Para curar, para benzer. Então, não é algo que a gente está falando aqui, é algo realmente milenar. Tá? Sim. Então, tudo faz muito sentido e tem muito propósito na vida, né? No físico ou no emocional. E, voltando aqui agora para a ayahuasca também, né? Quando a gente fala aí que ela expande a consciência, é porque realmente ela traz alguns insights para você é uma jornada para dentro realmente, então ela te possibilita acessar muitas coisas sobre você mesmo, é um autoconhecimento assim, quem é aí profissional de ayahuasca que estiver assistindo, ou você que também é leigo e está aqui vendo a gente, uma sessão de ayahuasca equivale a 40 sessões de terapia. Meu Deus. Não é que você vai tomar ayahuasca e vai se libertar da terapia. Ai, não preciso mais fazer terapia. Não, porque terapia eu falo que é questão de qualidade de vida, né? Do mesmo jeito que você vai na academia malhar, você tem que ter aquele terapeuta ali para te amparar, né? Quem pode, nossa, se proporcionar isso, façam, porque é vida. Mas a ayahuasca, ela abrange algo em você tão profundo que talvez você fosse demorar 40 sessões de terapia para ver, ou muito mais, às vezes você consegue acessar ali, né, Rafa? Sim. O povo tem muito medo também, né, dos processos que a ayahuasca traz, né? O povo, eu vou lá, vou vomitar, vou ter dor de barriga, tenho medo, né? E se foca somente nisso. E ela não é isso. Né? Quando a pessoa ela tem uma limpeza, é algum processo que está lá interno dela e ela precisa jogar isso para fora. Que às vezes foi o que a Fabi falou, numa sessão de terapia, às vezes é tão difícil a gente achar um foco, achar a raiz do problema dela, que às vezes com uma sessão de ayahuasca a gente consegue trazer isso, consegue ressignificar e até mesmo compreender tudo que já passou na nossa vida. Eu falo por mim, foi um divisor de águas, eu consegui enxergar muitas coisas na minha vida, tanto de infância, medos, traumas, até a questão da minha espiritualidade mesmo, veio muito forte. E o que a Fabi falou, né, dos chás, né, antigamente as curandeiras, né, as bruxas, né, mulher que mexia com ervas era bruxa. E se for pegar nossas avós, toma um chazinho disso para dor de barriga, toma tal chá para uma dor de cabeça, toma tal chá para aquecer o corpo. Isso é tudo real. Toda erva, toda planta, toda flor, ela tem a sua própria medicina, ela tem o seu próprio propósito na sua vida. Exatamente. E eu acho legal você ter tocado nesse assunto do medo que as pessoas têm do que acontece numa cerimônia de consagração de ayahuasca. Eu falo por mim mesmo. Eu sou uma pessoa que eu falava assim, gente. O meu marido, Júnior, ele já tinha consagrado a ayahuasca umas 2 vezes, quando ele tinha uns 20 e poucos anos. Então, ele sempre falava, às vezes surgia algum assunto, ele falava, nossa, é um negócio incrível. E eu falava assim, isso daí é coisa de gente louca. Você acha? Ficar indo lá pra vomitar, cagar na calça. Essa pessoa que vai lá não é normal, fica viajando, falava isso. Olha o preconceito. Porque muita gente tem esse preconceito, muito, né? O povo vai lá, aquele povo doido, fica lá, dançando, feliz. Em volta da fogueira. Viajando, vendo coisas psicodélicas, elefante voar, né? Então, unicórnios, elfos. Então, assim, a gente escuta de tudo quando você fala que você consagra ayahuasca. E eu era essa pessoa. Falava, bando de louco, retardado, que vai lá pra isso. Até o dia que euzinha, porque boca foi feita pra pagar, né? E a gente gosta pra cima, vem escarrado na cara. Eu fui pagar a língua, porque minha função aqui na Terra é pagar a língua. Fui lá comecei a ter uma curiosidade. Nossa, acho que... né? O Instagram, a rede social, o Google, né? Todo mundo, eles captam seus pensamentos, né? Nós somos vigiados 24 horas por dia.
E daí eu comecei a ter curiosidade. Quando eu comecei a ter curiosidade, começou só a aparecer coisa de ayahuasca pra mim. Eu era Google, ayahuasca. Instagram, ayahuasca. Facebook, ayahuasca. Tudo que eu abria tinha coisa da ayahuasca. E daí eu fui buscando informação pra eu entender. Até que chegou o meu momento de tomar, de consagrar a ayahuasca. O dia que eu cheguei lá no local, e assim, é o que eu falo pra vocês. Vão buscar informações com quem já experienciou. Não vá perguntar para pessoas que não experienciaram, que ela não vai ter, a maioria das pessoas não vão ter um olhar positivo para isso. E daí, cheguei lá, tinha um monte, as cadeiras em círculo, né, que eu fui consagrar mais para a vertente do xamanismo, que a gente tem uma outra vertente, que é a do Santo Daime, que todo mundo conhece, né, que é mais popular, assim, entre as pessoas. E daí é um círculo, né, com cadeiras. Do lado de cada cadeira tinha um baldinho com uma sacolinha plástica. Santo baldinho. Santo baldinho. Eu olhei pro meu marido e falei assim, meu Deus. Nossa, Júnior, é muito animador chegar nesse lugar aqui e ver isso, hein? Eu levei uma mala de roupa. Eu levei troca de roupa. Porque eu achava que cagava na calça. Eu já achava, na minha cabeça, eu achava que eu ia tomar e ia cagar na calça. E daí eu levei uma malinha de roupa, né? Levei malinha de roupa com calcinha, toalha de banho, né? Na minha cabeça, cagava na calça. Cheguei lá, meu marido chamou minha atenção, lógico, né, Fabiana? Respeito, tal, porque a gente tem que ter, né? Mas eu era novata, não sabia disso. Era nova no rolê. Era nova no rolê. Cheguei lá, fui consagrar ayahuasca. E assim, eu lembro que eu ficava assim, com o olhinho, né? Aberto. Daí o dirigente chegava pra mim, irmã, fecha o olho. Eu, tá bom. Daí ela abria de novo. Ficava só observando as pessoas, né? O que vai acontecer aqui com esse povo, né? Com esse povo maluco que tá aqui, todo mundo. O que eu vim fazer nesse lugar? Por que meu balão caiu aqui? Por que eu tô fazendo aqui? Quando tomei a primeira dose. Quando chegou, antes de acabar, porque é dividido por etapas. Você toma a primeira dose, fica umas horinhas lá, tal. Aí termina, vai pra segunda dose. Quando eu tava finalizando esse processo de finalização da primeira, eu abri meu olho, eu encostei na cadeira assim, ergui a mão pro dirigente, falei, vem cá um pouquinho. Vem aqui, senta aqui. Ele chegou e eu falei, cara, meu Deus, esse negócio é maravilhoso, eu entendi um monte de coisa da minha vida. E daí eu tava querendo já conversar no meio da cerimônia, né? Daí ele falou, ai, que legal, irmã, mas agora não pode conversar. Daí eu falei, então tá bom, voltei. E foi pra segunda etapa. E daí, depois disso, eu ia todo mês. Eu ia uma vez por mês. Porque aquilo pra mim foi tão assim, eu quebrei todos os meus preconceitos. Não vi elefante voar, não vi coisas psicodélicas. Em nenhum momento eu perdi minha consciência. Esse negócio de que você, é alucinógeno. Não é. Não é porque o que é alucinógeno te tira da sua consciência. Você não tá ali. Entendeu? E lá não. Você consegue ter mirações, como eles falam, né? E daí, quando você tá de olho fechadinho lá, você tá vendo um monte de coisas que é para você ver. Ou que é para você entender. Ou que é para você sentir. Não importa, mas você vai estar lá de olhinho fechado e vai acessar todas as informações que forem para você acessar. Porém, quando abre os olhos... Você tá ali normalzinho, olhando, igual a gente tá aqui. Entendeu? Então não é nada disso que você vai perder a consciência, que você vê elefante voar, que você vê duendes. Não é nada disso, gente. Não pode ver. Não, pode ver, mas daí você tá vendo o que você quer ver, entendeu? Né? O que é pra você ver. É o propósito seu daí, né? O seu propósito é ver doente, você vai ver doente, entendeu? Cada um com o seu propósito. Não complica, Rafaela. Olha lá, já quer complicar, Boninho. O que a gente faz? Estamos um papo sério aqui. Ela vem complicar a situação, não confunde o telespectador. O ouvinte, né? O ouvinte, não complica. Mas você pode ver também, ver dumbos, né? Temos conhecidos que viram Timão e Pumba. Vira até o Casimiro. Brincadeiras à parte, com todo respeito à medicina. Mas assim, você vai ver aquilo que for importante pra você. Tem gente que não vê nada, só sente, só tem a compreensão, como se tivesse uma pessoa ali explicando algo pra alguém. E eu, nessa minha jornada de quando eu conheci a ayahuasca, eu e meu marido levamos um monte de amigo nosso. Tudo que tinha preconceito, a gente levou. Não, você tem que ir lá. E todos saíram de lá com essa mesma frase. Foi o divisor de águas na minha vida. Então, assim, é algo realmente
bem transformador. É algo que traz algo... Você não vai perder nada, você só vai ter a acrescentar. Se é algo que você vai querer incluir na sua vida como uma religião, é uma opção sua. Se é algo que você vai querer incluir para você consagrar 1 vez, 2 vezes por ano, tá tudo bem também. Se você quiser ir 1 vez e falar isso não é para mim, não quero ir mais, tá tudo bem também. Mas só quebrem essa barreira que muita gente tem hoje, que é falar que é um alucinógeno, que é isso. Essas reações, efeitos, né, que a gente tem quando a gente ingere o chá, pode ser o vômito, né? A dorzinha de barriga que não caga na calça, gente. Não caga na calça. Eu que achava, não caga. Rafaela, só se você for muito cagão, você corre o risco de tiver um cu frouxo, você caga na calça. Fabiana! Eu não sou, eu sou meio entupida, então acho que é por isso que eu caguei na calça. Ai, não caga na calça, gente. Ai, a gente tá aqui pra falar, né? Então, assim, não caga na calça. Vai te dar dor de barriga. Pode ser que dê. Tem gente que vai 1000 anos e nunca sentiu nada. Nossa, a pessoa super evoluída. Eu não sou essa pessoa. Mas você pode ir no banheiro. Mas é assim, deu a dorzinha de barriga, não é aquela coisa que você vai cagar na calça, todo mundo vai ver, vai feder o salão inteiro. Não. Vai te dar uma dorzinha de barriga, você levanta, você vai estar com consciência, você não vai estar alucinado. Você levanta, vai no banheiro, querido, querida, e tá tudo certo. Você faz suas necessidades e volta pra sua cadeirinha e senta. É isso, né? Quer vomitar? Vai ter o baldinho. Daí você vai ter que vomitar na frente de todo mundo. Então pode ter esse bloqueio. Mas já vou falar, ninguém tá nem aí pro seu vômito, porque tá todo mundo vomitando. Tá todo mundo vomitando e ninguém tá nem aí pro que tá acontecendo com você. Tá todo mundo imerso no seu processo ali. Então, desencana com vomitar, porque ninguém vai estar... As pessoas que vão, elas não têm esse olhar de julgamento. Então, fique tranquilo. Você pode sentir vontade de fazer xixi. Já teve isso? Já, muito. Eu também. Teve um trabalho que eu fiquei a segunda rodada inteira no banheiro fazendo xixi. Eu falei, meu Deus, vou desidratar. Mas agora você falou um negócio que é legal. Realmente, a gente se desidrata tomando ayahuasca. Entendeu? E é algo, então você pode fazer muito xixi, você pode vomitar, pode ter uma diarreia, bocejo. Muito. Né? Bocejo. O que mais? Risadas. Risadas. Você pode ter algumas dessas sensações. Porém, nada que vai acontecer é algo que é pro-negativo. Não é porque você tá vomitando, porque aquela substância não fez bem pra você, você tá indo no banheiro, porque, aquilo lá não te fez bem, que não sei o quê. É porque é uma limpeza que tá acontecendo com você. É algo que tá sendo curado, né? Exatamente. Então, tá sendo feita uma limpeza, então por isso que você acaba tendo essas reações, tá? Tanto que, num ritual de ayahuasca, por isso que a gente fala pra você escolher o lugar com muita responsabilidade, né, Rafa? Muito. Hoje em dia, abriu muito leque de ayahuasca, então tem muito lugar aí que o cara acha que vai lá, compra ayahuasca no Mercado Livre, faz uma rodinha e vamos consagrar. Não. Não, gente, tem que ter muito respeito com isso. Muito, mas muito respeito mesmo. Já vi galera que vamos no pico ali da Floresta Ipanema, fazer uma fogueira, tomar ayahuasca. Cara, isso daí é uma medicina, não é pra... Quando você vai nesses lugares, nesses espaços que são preparados para isso, quando a gente está tomando, tem uma equipe de cuidador. Exatamente. Que tá ali pra te auxiliar, que nem a Fabi falou, eu quero ir no banheiro. Se você não consegue, tá com medo, o pessoal vem, você levanta a mão, eles vêm e te ajudam. Se você tá vomitando muito, eles vêm, te acolhem. Se você tá com frio, te cobre. Se você tá chorando. Enfim, tem um processo, tem uma galera que tá por trás de tudo isso, te auxiliando. Pra te amparar. Pra te amparar. Agora esse povo que vai na floresta fazer fogueira... A gente não sabe, o campo é um campo aberto, é uma energia aberta, pode ter de tudo. É que nem quando você vai na igreja, você chega na igreja católica, tem lá toda a preparação, né, da egrégora da igreja. Você vai na congregação, tem toda a egrégora da igreja, tem todo um ritual, tem todo um processo para ser feito para a missa acontecer, para o culto acontecer. Com a ayahuasca não é diferente.
tem um pessoal que é muito responsável com isso. Então, viu, vou lá na floresta fazer, vou lá numa chácara de fulano de tal, tem ayahuasca, vamos lá, vai uma galera tomar. Não vá, gente. Não é. Toda consagração tem que estar o ambiente preparado, ancorado, com pessoas responsáveis. Outra coisa que eu quero fazer um parênteses, aproveitar a deixa da Rafa, a ayahuasca, ela não tem conotação religiosa alguma, tá? Você pode ser evangélico e pode consagrar ayahuasca. Você pode ser católico, consagrar ayahuasca. Umbandista, espírita e consagrar ayahuasca. Ateu pode consagrar ayahuasca, tá? Não tem, assim, nenhuma conotação religiosa. Se você estiver aberto para medicina e você sentir de ir lá consagrar, vá de coração aberto. Não importa seu time, não importa para que partido você é, qual religião você frequenta, não importa, tá? A medicina está aí para todos. E outra coisa também, tá? Todo lugar que você vai consagrar, que é um lugar responsável, você vai preencher uma fichinha de anamnese antes, tá? Sim. Então, não é um negócio que você chega tomando. Tá? Você não tá aqui nessa roda, vim aqui, não. Não. Você tem que dar um nome. Eles vão ver se você tem um preparo, até mesmo psicológico. E diz questões de saúde, pressão saúde. alta, uma pressão baixa, problema cardíaco, se você toma algum remédio controlado. Tem uma série de coisas que são analisados para ver se você é uma pessoa que está apta para consagrar a medicina. Até quem toma remédio controlado, você pode tomar sim a medicina. Porém, a equipe toda de cuidadores sabe que aquela pessoa em si, olha, ele toma um remédio controlado, ele tem uma pressão baixa, tem um problema de coração, enfim, qualquer questão, vai ter um pessoal que vai estar sempre de olho em você. Por quê? Porque todo cuidado, ele é necessário, tá? Já vi nos trabalhos que eu fui, crianças, famílias grandes, pai, mãe, filho, bebezinho, grávidas, idosos, cadeirantes, enfim. O que muda é assim, é a dosagem. A dosagem. Então, assim, você é uma pessoa que você toma algum remédio controlado ou que tem algum problema de saúde específico, o dirigente precisa saber para ele poder te conduzir de uma maneira aonde a sua saúde e a sua integridade não seja afetada. Então, tudo isso é avaliado. Não ache que você e seu amiguinho, seu coleguinha querem experimentar ayahuasca, vamos ali no Mercado Livre comprar e vamos fazer aqui em casa, tomar aqui em casa para ver qual que é a vibe, para ver qual que é a onda, para ver o que acontece. Não, não é, tá? É uma medicina que tem que ser consagrada com responsabilidade. E respeito. Né? Muito respeito. Sabe que teve um caso polêmico que foi muito... Deixa eu só falar rapidinho uma coisa, sem a gente perder o gancho, antes de você entrar na polêmica. Você falou da questão de quem vê duendes, arco-íris. Gente, tive uma experiência muito parecida, não foi comigo, mas foi com uma pessoa próxima. Não só com essa pessoa próxima, já teve outras pessoas que relataram que viram arco-íris, duende, a My Little Pony inteiro, enfim. Essas pessoas, a gente começa a olhar no sentido de levar a vida mais leve, sorrir mais. Por quê? Porque às vezes a pessoa está tão preocupada, tão focada em trabalho, na casa, na família, que ela esquece da alegria da vida, do amor da vida. Então, às vezes, vem processos para que ela volte para a infância, curar aquela criança que está lá atrás, que está ali perdida. Todo mundo tem a nossa criança interior. Então, às vezes, é para essa pessoa olhar a vida mais leve. Quebrar a rigidez. Sorrir. Não deu certo tal coisa? Tá tudo bem. A vida continua. Caiu. Levanta. Então, tem muitos processos que vêm assim, engraçados que a gente fala, mas às vezes é para a pessoa que está muito fechada. Por isso que é uma dica que eu dou, você que quer utilizar a medicina da ayahuasca para autoconhecimento, é muito bacana você ir para um profissional que possa te dar um amparo, né, psicológico, para você entender
os processos que você teve na sua consagração, né? Então, assim, você ter às vezes um psicólogo, que nem a gente trouxe aqui uma vez a Andrea, né? A Andrea. A Andrea, ela é psicóloga, ela é mais voltada para essa parte quântica, espiritual, e ela também conduz cerimônias de consagração de ayahuasca. Então, tipo assim, é muito comum as pessoas consagrarem e depois quererem levar para terapia o que vivenciou ali. E isso é uma coisa que só vai potencializar os seus resultados, tá? É muito melhor você ter alguém que te ajude a entender aqueles processos que abriu do que você entender sozinho. Mas, claro, é só uma dica, fica a seu critério, você pode não ir tomar, você pode não fazer terapia, mas estamos aqui só para trazer sugestões que agreguem de maneira próspera para sua vida, né? Sim, você falou de levar, né, pro terapeuta. Conseguir sozinho, sem terapia, você consegue entender? Consegue. Às vezes vai levar mais tempo, você vai quebrar a cabeça, vai ficar ali martelando. Às vezes é algo que tá na tua cara E você não tá vendo. e você não tá vendo. Fale do babado que você ia contar. Ah, é da A fofoca, polêmica. da polêmica. Adoro polêmicas. Não sei se você Aquelas- sabe dessa, mas alguém que tá assistindo, que tá ouvindo, vai saber. Teve a polêmica com o neto do Chico Anísio. Você lembra dessa polêmica? Lembro Que ficou, a família dele, a mãe dele, fez um fuá falando que o menino morreu por conta da ayahuasca. Que ele morreu porque ele consagrou o chá da ayahuasca. Eu sempre achava, nossa, o menino morreu tomando um chá, né? Por que eu vou contar essa história pra vocês? Porque um dia eu tinha consagrado a ayahuasca, foi um amigo do meu marido em casa, e a gente falou pra ele, ó, vai lá consagrar a ayahuasca. E ele, não, cara, o neto de Chico Anísio morreu tomando esse negócio aí. Deus me livre. Deus me livre. Eu falei, gente, impossível. Não, ele morreu. Eu falei, olha, ou ele tomava algum remédio controlado, forte, e ele não avisou os dirigentes que ele tomava. Às vezes o lugar que ele foi tomar não era um lugar responsável. Ou ele tinha algum problema de saúde também, que tinha que ser averiguado, e ele não avisou e tomou alguma dose. Falei, porque a ayahuasca ela é super segura, não tem como uma pessoa morrer porque tomou ayahuasca. Aí eu fui pesquisar na internet. Graças viva à internet. Fui pesquisar na internet a história do menino. O que aconteceu com o menino? O menino, ele sempre foi um menino meio fora da bolha, fora da caixa para a família, né? Então, o que aconteceu? A mãe e o pai queria que ele estudasse música, a mãe e o pai queria que fizessem tal coisa, e o menino não queria. Aí, aquela atriz da Globo, a Leona Cavalli, ela tem uma casa de cerimônias de ayahuasca. Olha, essa é nova pra mim. Ela é dirigente, ela tem um espaço. Se você jogar lá na internet, eu não lembro agora o nome do espaço dela, mas ela tem um espaço no Rio de Janeiro de consagrações de ayahuasca. E ela convidou esse menino para ir na ayahuasca. E o menino foi consagrar ayahuasca, né? E daí ele foi, e o que aconteceu com o menino? Despertou o lado dele, mas que talvez ele estava precisando se conhecer. A mãe começou a achar que o menino estava ficando muito estranho por conta da ayahuasca, né? Porque, agora ele tá indo tomar isso daí, porque ele tá ficando muito voltado para a espiritualidade. Tudo para ele era espiritualidade, autoconhecimento, evolução espiritual, expansão de consciência. Porque acontece mesmo na ayahuasca. Quando você consagra, você começa a ver um outro lado do mundo. Começa a ver fora da bolha. Você sai fora da... Você começa a enxergar que existem outras coisas. Abre o seu leque. Você não fica tão fechado naquele mundinho. Você começa a compreender outras coisas. E, claro, tem gente que... Nossa, vai para a vertente espiritual. Tem gente que resolve suas questões e beleza. E o menino começou, né, ir para esse lado mais espiritual, querer participar de retiros, e expandir espiritualmente. E os pais começaram o quê? Achar que isso é um problema. Baita de um problema, né? Exatamente. Começaram a querer levar o menino para psiquiatra. Não, ele tá ficando louco. Ele tá com problema. E daí a mãe começou a levar o menino para psiquiatra. O que aconteceu? Agora eu vou te dar a minha visão terapêutica. A minha visão da questão. O menino chegou um belo dia e falou pra mãe, me leva ali na autoescola. Porque acho que ele não tava aguentando a pressão dos pais de quererem inibir um desejo dele. Certo? Ele chegou e falou pra mãe, me leva ali na autoescola que eu vou fazer um exame. A mãe levou. Sabe o que ele fez? Ele comprou a passagem de ônibus e fugiu. Se mandou.
Começaram a dar o menino como desaparecido. Beleza. Não sei quantos dias depois, o menino foi encontrado vítima de afogamento numa praia de um lugar X, que eu não vou lembrar onde é agora. Em resumo, quando foram investigar a morte do menino, viram que ele foi sozinho para um lugar X, ele estava sem ninguém, ele não conhecia ninguém, ele entrou no mar que não era para nadar, um mar proibido para banhistas. Era um mar onde você entra, ele já fica fundo, ele é mais assim só para pesca. O menino, o mar levou ele, o menino morreu afogado. Um comerciante da praia falou, olha, que essa área aqui não é para banhista, enfim, tal. A mãe alegou que a culpa era da ayahuasca. Por quê? Porque depois que o filho dela consagrou a ayahuasca, ele começou a querer se isolar, ela falou. E daí, ela passou a culpar a ayahuasca, ela passou a culpar a Leona Cavalli de matar o filho dela, porque foi a Leona Cavalli que convidou o filho dela para ir consagrar a ayahuasca. E no fim, o menino nem morreu por conta da ayahuasca, ele morreu afogado porque ele entrou no mar. Aleatório, proibido. Proibido, entendeu? Agora, se ele tava sóbrio, se ele tava... Enfim. Se ele tava com uma saúde mental... Abalada. Enfim, não sabemos. Entendeu? Foi legal você tocar nesse ponto, Fabi. Mas não também, foi por causa da ayahuasca, gente. Que bastante gente me procura, já me perguntaram sobre isso. Em Sorocaba mesmo tem. E eu acredito que em outras grandes cidades, em outros grandes espaços tem também. A condução da ayahuasca para dependentes químicos, gente. Sim. Tem dependentes químicos saindo das drogas, saindo desse mundo, tomando medicina. Por quê? A gente entende que toda droga, todo excesso, eu falo drogas e excessos, pode ser qualquer droga, qualquer vício. Comida, compra, cigarro, drogas ilícitas. Todo excesso é criminoso. Todo excesso, ele é criminoso na sua saúde, seja física, mental e emocional, tá? Então, tem pessoas largando drogas, tem pessoas largando remédios, vício mesmo, porque às vezes a pessoa ela já tá no nível que remedicação tarjada faz efeito mais nela. Curando depressão, crise de pânico, com, lógico, tudo associada à terapia, gente. Não é só ir lá, vou sentar, vou sair de lá curado. Não. Porque a gente, quando a pessoa começa a usar a medicina para esse nível de tratamento, ele vai olhar para as questões que levaram ele a essa compulsão. Então, vai ser tratado coisas, às vezes, de infância, abusos, um pai ausente, uma mãe ausente, enfim, N situações. Tá? A ayahuasca, ela auxilia não só para quem é dependente químico, mas ela auxilia em casos de depressão, né? Históricos de depressão, quem tem pânico, ansiedade. Então, é por isso que fala medicina da floresta, porque ela tem um poder curativo mesmo, tá? Tem um vídeo no YouTube, eu não vou me lembrar agora, mas se vocês jogarem lá, vocês vão ver. Eu assisti ele uma vez, tem uns 10 minutos, eu acho. Conta a história de um, não sei se ele é psiquiatra ou se ele era um médico cientista, enfim, que ele começou a estudar sobre como a ayahuasca age no nosso cérebro. Eu vi isso daí. E ele testou a ayahuasca em mais de 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. E lá esse vídeo é bem legal, porque ele é bem esclarecedor sobre como a ayahuasca funciona no seu cérebro. E ele estava realmente testando a ayahuasca para ela, para as indústrias virem a fazer remédios com as ervas que tem da ayahuasca para depressão, para ansiedade, para como canabidiol. Pânico, como canabidiol. Canabidiol, ayahuasca. No entanto, para quem quer saber um pouco mais também da medicina, não só da ayahuasca, como outras medicinas, como é o nome daquela série que está no Netflix, que a gente estava assistindo? Sobre umas terapeutas que se reuniam, faziam consagração de ayahuasca. Que é com aquela atriz americana.
Ai, agora eu não vou lembrar o nome, mas a gente coloca deixa depois. Na descrição. Na descrição. É. Tem esse... É muito legal, é bem curtinho, são episódios pequenos. E fala um pouco das medicinas, das pessoas que vão se tratar, que vão procurar algo diferente, que às vezes medicamento não está fazendo efeito, terapia às vezes também já deu uma limitada, porque, gente, terapia, o terapeuta tem hora que ele chega em um limite que ele não consegue avançar mais. Ah, mas por quê? Às vezes a pessoa ela não consegue se desbloquear em alguns momentos e também limita o terapeuta, porque às vezes ele enxerga coisas que ela também não está preparada para ouvir. Então, a pessoa não quer também saber. Ela também não quer, às vezes não quer resolver, a gente sabe o problema da questão da pessoa e às vezes ela não quer olhar para aquilo, ela não quer resolver. Então, chega no limite. Às vezes a ayahuasca também nesse ponto é super legal, porque ela vai meio que ser obrigada a olhar, né? E acontece que eu já levei até uma amiga próxima minha na ayahuasca e ela não quis. Porque assim, na ayahuasca fala-se muito, se abra para o processo. Quanto mais você bloqueia, mais difícil vai ser a sua experiência, né? Veja, aceite o que tiver que vir ali para você, certo? Se você acabou a cerimônia, você não quer tomar isso para sua vida, seu livre-arbítrio. Mas enquanto você tá ali, se você ficar na negação, se você ficar se bloqueando, vai ser pior. E eu tive uma amiga na ayahuasca que ela não queria aceitar os processos que ela estava recebendo. Surtiu efeito nela? Não. A medicina cumpriu com a parte? Cumpriu. Sim. Como eu também já tive uma outra conhecida minha que foi numa cerimônia de ayahuasca e que ela não queria fechar o olho. É normal. E ó, gente, esse negócio tá tão polêmico da ayahuasca, que tá tão legal. Assim, eu posto, né? Já fiz Sagrado Feminino na força da ayahuasca, já fiz trabalho de perdão na força de ayahuasca, já fiz N trabalhos na força da ayahuasca, e assim, para mim sempre foi muito transformador. E quando eu vi um DJ famoso, gente, que ele se reencontrou, porque ele estava em depressão, ele se reencontrou na ayahuasca, sabe quem que é? Alok. Alok, gente. Não só na ayahuasca. O Alok, ele aplicou o Cambô. Uhum. Não sei, acho que vocês já viram. Eu tenho umas marquinhas aqui no meu braço, porque o meu Cambô é delqueloide, né? Enfim. Cicatrização péssima. Mas o meu... Cicatrização é péssima. Mas a do meu marido não tem marquinha nenhuma. E ele aplicou o Cambô e a ayahuasca. E ele fala que a vida dele transformou e que foi outra. Graças às medicinas da floresta. Eu, Fabiana, já experienciei quase todas. Só o Temascal que eu não fiz ainda. Eu não conheço o Temascal. Eu tô doida pra aplicar Cambô. E A gente tem, nas medicinas da floresta, tem a ayahuasca, que é o chá que a gente consagra. Tem o rapé. O rapé eu uso bastante. Que a gente, né, também... Gente, já me perguntaram, o que é aquele pozinho com um negocinho em V? Gente, isso é rapé. Tem o rapé e daí tem o curipe, que é o autoaplicador de rapé. O que é o rapé? É o tabaco, né? É o tabaco macerado, rezado, vai ficar só o pozinho do tabaco, junto com alguma outra erva, tá? Com alguma outra especiaria. Qualquer outra erva, pode ser X. Você que tinha um de girassol, né? Sim. Tem de cacau, tem de vários N's. E o rapé é uma medicina que ele tem o sopro, né? Nas narinas. Então, ele é um Vzinho, a pessoa encaixa um na boca, o outro aqui e sopra. Nas rodas de sagrado feminino, é muito comum também ter a aplicação, não só nas de sagrado feminino, em qualquer uma que você vai, pode ser até nas de consagração de ayahuasca, aonde tem aplicação de rapé também, onde o dirigente, né, o facilitador ali, faz a aplicação com o tepi, que é um outro aplicador de rapé. Aplicador de rapé, né? Esse também é uma medicina muito, alinha chakras, também é de expansão de consciência, autoconhecimento, muito bacana. Eu uso bastante. Vocês viram e mexem, vocês veem lá, eu no meu Instagram, quando eu coloco lá, eu tô nas minhas ritualizações, às vezes vocês veem lá o curipinho na foto, porque naquele dia eu consagrei o rapé. É como se você fizesse uma meditação profunda. É diferente de um processo de ayahuasca. O processo de ayahuasca leva de 3 a 8 horas, depende da cerimônia. Esse é muito mais rápido. Esse é coisa de 5 minutos, tá? Mas também é necessário
muito respeito na hora de consagrar um rapé. Sim. Tá? Você não vai consagrar um rapé numa roda aqui conversando, tá consagrando rapé. Não. Existe um momento de concentração, colocar uma musiquinha, né? Se você quiser fazer uma oraçãozinha antes, acender uma velinha, preparar o ambiente, estar num momento de conexão. Eu também uso bastante antes, às vezes, de atender. É muito pra bom. Para mim me concentrar, para mim estar firme, até por conta do TDAH, para mim estar mais aterrada para atender. E muitas vezes, quando eu tô muito aérea, muito... É às vezes porque eu tô, ele te traz, né? Ele me traz de volta, ele ele me traz o aterramento. Então, assim, às vezes eu posso estar na rua. Tá, meu rapé anda comigo. Posso estar na rua. Tô vendo que, tipo, tá acontecendo coisas estranhas, eu paro. Lógico, como a Fabi falou, com todo o respeito, porque é uma medicina. Então a gente para, troca a playlist do carro, preparo o meu rapé, aplico, espero um tempo e continuo. Por quê? Porque isso me traz a consciência, me traz de volta no aterramento, no estado de presença, para que eu consiga conduzir, dirigir, ou alguma situação que às vezes me deu uma balada, ele me traz isso de volta. E o rapé, ele também pode abrir alguns processos. Por isso que a gente pede sempre, quando a pessoa vai consagrar o rapé, ela estar num momento, não consagrar com pressa, eu tenho que sair daqui 10 minutos. É o seu momento ali, né? Porque você pode ter uma náusea, você pode ter uma tonturinha, muita gente, às vezes, vomita na consagração. Eu nunca aconteceu comigo. Comigo não aconteceu nada. Eu nunca aconteceu, mas eu conheço bastante gente que chama o Hugo quando consagra o rapé. Ela, no papo sério, ela consegue dar uma... A gente é divertida. Aí... gente, não tem nada a ver com o assunto de ayahuasca, mas o Boninho falou que a gente é a mais legal daqui do estúdio. A gente é a mais legal que grava aqui no Difu, gente. Não tem pra ninguém, a gente aqui, ó. A gente é foda. Né? Não adianta. Aí, voltando agora pro papo sério, a gente tem, então, a ayahuasca, que a gente falou, o rapé, que acabamos de falar. Temos a sananga. A sananga é um colírio que você coloca, pinga uma gotinha em cada olho. E a sananga, eles costumam dizer que ela tira... O rapé, os índios falam que é pra tirar panema. Sabia dessa? Não. Os índios falam que é pra tirar a panema. Não, é o cambô, disfarça, pula. Já misturei, TDAH. Volta, vamos. Volta, cadê o rapé? Vamos passar sananga. Vamos passar sananga. Eles falam que é pra tirar os véus, né? O véu dos olhos. Os véus dos olhos. Que você passa a ver a vida com mais cor. Com mais clareza. Né? Então, tipo assim, a sananga, além dela ser... volto a dizer, o rapé, ele é bom para várias doenças de trato respiratório. Renite, sinusites, ele auxilia muito. A sananga, ela é muito boa para diversas doenças oculares. E também... espiritualmente falando, emocionalmente falando, ela faz essa questão de tirar o véu dos olhos. Quem tem mediunidade, a sananga ajuda aí a expandir. Então, se você tiver algum dom mediúnico propício a ver com a sananga, pode ser que à medida que você começa a aplicar, desbloqueia, tá? Também, a sananga era um dos meus preferidos. Faz tempinho que eu não aplico, mas... eu tenho até minha sananguinha em casa, quando eu sinto, eu vou lá e auto-aplico em mim, tá? Mas também é uma medicina, que não é porque é um colírio que você pode sair por aí. Ter em casa, eu vou comprar em casa, vou aplicar. Não, por quê? Tem uma certa restrição. Se você fez alguma cirurgia nos olhos recentemente, você não pode pingar. Se você usa lente de contatos, você também não pode pingar. Você vai ter que ficar umas horinhas antes sem a lente, ficar de óculos. Aí depois você aplica a sananga e fica de 8 a 12 horas sem colocar a lente depois da aplicação. Né? Então, até eu, quando ia aplicar em consultório sananga, em alguma cliente, alguma sessão específica, eu já orientava ela: olha, você usa lente de contato? Então, o dia que você vir aplicar a sananga, você já fica de manhã sem óculos, você só vai pôr a lente no dia seguinte. Né? Eu já orientava, até dava um prazo maior, porque eu já sou mais precavida, tá? Então, tem a sananga e tem o cambô, tá? O cambô, que é a vacina do sapo.
né? O cambô, os índios falam que eles aplicam, agora eu vou falar certo, que é para Louca. tirar a panema, né? O que é essa panema? É a preguiça do índio, a procrastinação do índio. O índio tá lá preguiçoso, não quer mais se mexer, não quer sair lá da... Como que chama a casinha do índio? Esqueci? A oca? É a oca. Não quer sair da oca lá, não quer mais saber de nada, não quer caçar, não quer fazer nada. E viu, eu fiquei sabendo que ele também dá uma limpada no organismo, né? Sim. Aí o índio tá preguiçoso, tá lá meio depressivão, vamos aplicar o cambô nele. Então, eles aplicam para, quando o índio tá com a panema, para aumentar a imunidade, porque, vamos falar, agora já tem várias organizações que levam vacinas para os índios. Mas lá atrás, meu filho, que lá não tinha ninguém que chegava, não. Eram eles por eles mesmos. Então, tudo eles tinham que ir pelos recursos naturais que a própria natureza oferecia. Por isso que virou medicina de floresta, né? Exatamente. Porque os índios têm esse dom. Sim. Então, assim, como que eles expandiam a consciência, como que eles expandiam, limpavam, se curavam das questões deles. Os pajés usam muito ayahuasca quando eles vão fazer os rituais de cura. Eles utilizam ayahuasca, né? As cerimônias deles, eles utilizam muito ayahuasca. Tem um seriado no Netflix, um documentário, desculpa, que ele é não sei o que lá da Amazônia, uma coisa assim, que mostra um pouco a rotina dos índios e mostra eles se preparando para uma ritualização e eles utilizando o rapé. Olha. Né? Então, tipo assim, eles, né, todos esses recursos eles usam no dia a dia deles lá. Então, assim, o cambô, então eles aplicavam também, por isso que é conhecida como a vacina do sapo, que é para aumentar a imunidade, né? Eu, na pandemia, apliquei cambô 2 vezes. Nunca peguei Covid. Se foi por causa do cambô, não sei. Gripe, nada. E o cambô, ele, além de aumentar a imunidade, ele também abre processos de limpeza, tá? Em mim, nunca eu tive. Mas ele pode dar febre, ele pode te dar... Então, o que é muito comum na aplicação de cambô, às vezes você tem um suador, você vomitar, né? Só que daí você só vai vomitar água, você vomita bastante líquido, é só líquido que você vomita, porque também existe a preparação do cambô, eu vou explicar aqui. E a pessoa fica um pouco inchada, entendeu? Então, por que às vezes a pessoa vomita água? Porque ela tem que ingerir 2 litros de água antes de aplicar o cambô. Então, por isso que acontece. E é como se você tivesse dado faz um detox do seu corpo e é como se te desse uma injeção de ânimo. De ânimo. Assim, então você fica bem disposto depois de uma aplicação de cambô. É super simples, o processo que abre é coisa de 5 minutos também. Nada mais, e você sai ali de boa. O cambô já você pode estar aplicando, acho que uma vez a cada 3 meses, uma coisa assim. Mas é uma medicina legal. Eles pegam a secreção da rã, eles dão uma queimadinha aqui no braço ou na perna, com o cipózinho, que dá uma queimadinha, pega a secreçãozinha da rã e aplica. Daí você... entra no processo de limpeza. Exatamente. E o nosso queridinho cacau. O cacau também. O cacau, ele é um pouco mais... Começou a ter mais visibilidade agora. Também né? no mundo feminino, né? Muito utilizado. Principalmente nas rodas femininas, utilizam-se muito o cacau. Né? Ele é bem acolhedor. Acho que a gente falou bastante hoje, né? De medicina. Pois é, gente. A gente falou aqui das especiarias naturais que toda bruxa gosta, que toda bruxa utiliza, né? Para trazer também um pouco de conhecimento, quebrar alguns tabus, quebrar o julgamento e abrir, como a gente disse, a gente procurou aqui trazer as nossas experiências, trazer um vocabulário mais simples, não se aprofundar em nada, até que se vocês quiserem dado científico, pergunta pro tio Google que vai explicar muito melhor para vocês. O Google, ele tem todos os dados científicos, data, hora, local, que nós não temos aqui, porque nós não estudamos isso. Nós vivenciamos. Tá? A gente vai lá, se concentra. E é legal falar, gente, antes de toda a consagração de ayahuasca, tem lugar que pede 3 dias, tem lugar que pede 1 semana. Sem alimentação de animal, tá? Não, carne nenhuma. Se não consegue ficar sem carne, eles pedem para comer um peixe, um frango, mas assim, evitar ao máximo. Sem sexo, bebidas alcoólicas. Se você fuma, qualquer outro tipo de droga, não. Não, tentar
principalmente para fumante, né? Que é mais difícil tentar dar uma maneirada. Não tem como tirar? Não tem. Então, mas tenta dar uma segurada. Se fuma um maço por dia, fuma metade. Entendeu? Para ir dando uma segurada. Então, assim, tem toda uma preparação do seu corpo físico, do seu emocional, do seu mental, para que você chegue até a medicina. Eles aconselham também você manter a sua energia na semana elevada, sabe? Procurar orar mais, ter mais conexão com esse lado espiritual seu, manter-se tranquilo, né? Então, tipo assim, não é realmente... Se fosse alguma tipo de cerimônia ou ritualização que fosse para algo que não fosse bom na sua vida, não ia pedir uma série de preparação, não teria uma ficha de anamnese, não teria o cuidado de uma equipe ali por você. Para te auxiliar. E outra coisa que também é legal falar, que agora eu perdi. Caralho. TDAH. TDAH. Momento TDAH. Quem escuta a gente aqui direto, acompanha isso todo episódio. Todo episódio alguém tem um branco, ou é eu, ou é ela. Nossa, sumiu. Momento TDAH. Lembrei. É muito engraçado quando você está nesse processo, para você ir tomar, e você fica nesse processo de limpeza, gera uma ansiedade, é normal. E é muito louco que a Fabi falou, a gente tem que ficar mais calmo, tem que fazer oração. Parece que todo mundo resolve mexer no seu tendão de Aquiles aquela semana inteira. Parece que começa a dar tudo errado, o povo começa, você fala, não posso ficar estressado. Sempre vem um ser de luz para tirar do prumo. Para te tirar do prumo, para que na hora você fala, mas que caralha! Eu preciso estar em paz, eu preciso evoluir. Ele não está deixando a minha evolução. É sempre. Sempre tem o irmãozinho para tirar, para testar o seu grau de espiritualidade. Aí chega no dia e você fala, eu não vou tomar. Não tô bem, não tô legal. É a hora que você tem que pôr a roupinha ali, colocar sua cobertinha no carro. O opositor te desafiando. Mas sabe outra coisa que eu acho legal falar? Isso, quando a gente já tá consagrando, você já consagrou várias vezes, você começa a ter essa tirada. Você já sabe que, tipo, nossa, na semana da consagração vai acontecer um monte de coisa que vai me testar. É o inimigo vindo me testar. Mas quando você tá indo pela sua primeira vez... Nada disso acontece. Você vai fazer que nem eu. Ai, pra que tudo isso? Nossa senhora. Vou ter que perder meu final de semana. Eu não vou ficar uma semana sem comer muita coisa. Eu não vou ficar uma semana sem tomar cerveja, porque quarta-feira eu vou lá no happy hour e não vou parar. Não sei o quê. Aí, que nem eu. Eu fui, tipo assim, um dia antes. Não vou fazer nada. Né? Gente, no dia... pede no dia da consagração pra você ter uma alimentação... Se alimentar bem, mas de maneira saudável. Porque dependente da quantidade de horas da cerimônia onde você for, pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8, né? No caso, a minha primeira eram 8 horas. Então, o que aconteceu? Eu peguei, não tinha nem tomado café da manhã, não tinha almoçado. Fui só, comi um lanchinho 3:30 da tarde e fui. Também tá errado. Então, assim, siga à risca as recomendações do lugar que você for consagrar, te passar. Pesquise os lugares. E falando em pesquisar em lugares, né? Solta o nosso patrocinador. Precisando de escritório contábil, tá aí, maridão vai ficar feliz. Se vocês falarem que vira no Pode Ciclar, tá? Eu tento ver algum desconto em alguma coisa, não prometo nada nessa vida. Mas se falar que vira no Pode Ciclar, quem sabe a gente consegue alguma coisa, Você né? ajuda a gente ajuda você. A gente tenta te ajudar com desconto e você ajuda a gente a manter o patrocinador. Ele nem sabe que eu tô falando isso aqui, gente. Mas com uma boa esposa, eu vou lá e falar, amor, meus seguidores, né? Boninho, obrigada por aguentar nós essa noite de sexta-feira, 9 horas da noite. Obrigada, gente. Beijo. Até semana que vem.